Olá pessoal, eu sou o Yarley. Vim aqui em nome do projeto do ETESC News para uma aulinha básica de Química Geral com vocês sobre números quânticos. E bem, o que são os números quânticos? Você, como um bom aluno, um aluno estudioso da ETESC ou de qualquer outro lugar, já estudou distribuição eletrônica, já estudou modelos atômicos e vem aqui afiado para essa aula para aprender sobre números quânticos. Os números quânticos serão responsáveis por nos dar a localização do elétron dentro do nosso átomo, da nossa eletrosfera. Quando você vai estudar modelos atômicos, você vai se deparar com o modelo de Rutherford-Bohr, que vai ser um modelo desenvolvido baseado justamente na quantização de energia. Bohr, ele vai dizer que dentro do átomo, na eletrosfera, onde os elétrons estão girando, há o que nós vamos chamar de orbitais, que são essas localizações onde os elétrons estão dentro do átomo. Então, toda essa questão de números quânticos irá surgir nesse modelo Rutherford-Bohr, que é justamente onde nós vamos ter uma localização mais precisa do elétron. Lembrando que os cientistas até hoje não conseguiram encontrar a localização exata do elétron, porém desenvolveram teorias como esta dos orbitais, dos números quânticos, que até hoje têm funcionado e nos ajudado em diversos assuntos como ativação de elétron, hibridação de orbitais e geometria molecular. Então é primordial que você entenda números quânticos para entender esses outros conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Os números quânticos são divididos em quatro, respectivamente N, L, M e S. Cada um deles possui a sua especificidade. Eu aconselho como dica você tratá-los como um endereço de sua casa. Você mora em uma cidade, em um bairro, em uma rua e em uma casa. Da mesma forma, o elétron ele irá estar em uma camada, em um subnível de energia, em um local dentro desse subnível de energia que nós vamos chamar de orbital e com um determinado comportamento que vai ser o nosso spin. Temos então como nosso primeiro número quântico o número quântico principal, N, que irá representar a camada onde o nosso elétron está. Você, como eu já bem falei, fez a sua distribuição eletrônica, portanto sabe as camadas dos nossos elétrons. Lembrando que essa localização serve para um único elétron. Então, cada elétron da nossa distribuição irá ter 4 números quânticos para ele. Poderá acontecer de esses números quânticos serem até o M iguais, porém no S, no último número quântico, serem diferentes. Isso significa dizer, em termos de analogia, que eles moram no mesmo bairro, na mesma rua e na mesma casa, só que eles estão em quartos diferentes, que vão ser o nosso S. Conforme vai passando o tempo, você vai entendendo isso melhor. O importante é saber que, ao analisarmos, por exemplo, o nosso oxigênio, número atômico igual a 8, fazendo a distribuição eletrônica, percebemos que ele possui 8 elétrons a serem analisados. E nós vamos analisar aqui o elétron de maior energia, o elétron de mais energia, que é justamente o último da nossa distribuição eletrônica. Ela serve justamente para a gente ter conhecimento da energia. Tomando como exemplo aqui o nosso oxigênio de número atômico igual a 8, fazemos a nossa distribuição eletrônica e vamos agora analisar o elétron com maior energia dentro do nosso oxigênio. A distribuição é feita justamente para você saber disso, então o nosso elétron de mais energia vai estar localizado aqui. Portanto, ao sabermos disso, temos já em mente que o nosso primeiro número quântico, o nosso número quântico principal N, é 2, já que ele representa a camada onde ele está. Partindo para o nosso segundo número quântico, temos o número quântico azimutal, representado pela letra L. Esse número quântico será responsável por indicar o subnível de energia. Quando você vai estudar distribuição eletrônica, novamente, você vai saber que temos 4 subníveis de energia, o S, o P, o D e o F. E cada um deles é representado por um número, 0, 1, 2,
e 3. Então, voltando novamente ao nosso exemplo do nosso oxigênio, vamos analisar agora o nosso segundo número quântico azimutal, a letra L. Percebemos que na camada 2 ele está no subnível P. Então, ao invés de colocarmos o nosso P, como eu fiz agora, iremos colocar o nosso número representando o P, nosso número 1. Portanto, já temos agora facilmente os dois primeiros números quânticos. O nosso número quântico principal, a camada do nosso número quântico azimutal, o nosso subnível de energia. E agora vamos para o nosso M, que indica o orbital. Mas o que é o orbital? Isso é coisa que eu irei explicar agora. Enfim, chegamos no nosso terceiro número quântico, o número quântico magnético, representado pela letra M, que dará a localização do que nós iremos chamar de orbital. O orbital, ele é uma estrutura que está localizada dentro do nosso subnível de energia. Então, temos aqui um núcleo do nosso átomo e perto dele a nossa eletrosfera, e dentro da eletrosfera teremos uma estruturazinha que é justamente o orbital, e dentro desse orbital é que os elétrons vão estar girando. Então, na verdade, o que temos é que os elétrons giram em torno do orbital, os elétrons estão dentro do orbital, que por sua vez está dentro da nossa eletrosfera, e aí está girando em torno do núcleo do átomo. Então, quando partimos para cá, o nosso hidrogênio de distribuição simples, um S2, temos o nosso orbital, representado pelo quadrado, por um quadradozinho, e dentro desse quadrado iremos ter os nossos dois elétrons, que eu vou representar como uma seta para cima e uma seta para baixo. Depois, quando nós veremos spin, vocês vão entender por que é disso, mas deixamos aí representados os nossos dois elétrons como setas. Isso significa dizer que na nossa primeira camada, no nosso subnível S, temos aqui um orbital que nós iremos dizer orbital 0, nosso orbital 0, e dentro desse orbital 0 estão girando aqui os elétrons 1 e 2, os nossos dois elétrons do subnível. Então, bem, sabendo disso, temos que destacar duas coisas importantíssimas. A primeira é que cada orbital só aguenta a quantidade de 2 elétrons. Ou seja, fazermos a nossa distribuição eletrônica, não podemos de nenhuma forma chegarmos aqui no nosso orbital do hidrogênio, né? Até porque seria um absurdo dizer que o hidrogênio teria, né, um S3, justamente porque o S ele só aguenta 2 elétrons, assim como o nosso orbital só aguenta 2 elétrons. Então, se eu chegasse aqui e colocasse uma setinha, estaria totalmente errado, visto que o nosso, né, orbital só aguenta no máximo 2 elétrons por orbital, e isso nos ajuda a entender o restante, o todo, que são justamente as divisões. Cada subnível possui um determinado número de orbitais. E é muito simples essa analogia. Você vai pensar da seguinte forma: cada orbital aguenta a capacidade de 2 elétrons. Cada subnível de energia tem uma capacidade máxima de elétrons. Eles aguentam N elétrons em seu subnível. O S, ele aguenta 2 elétrons no máximo. Vemos que na distribuição eletrônica ele aguenta 2 elétrons no máximo. Portanto, ele só terá um orbital, que será o orbital 0. Esse 0 é justamente o nosso número quântico magnético M. O nosso L1, ou seja, o nosso subnível P, ele tem uma capacidade máxima de 6 elétrons. Ou seja, 2 em cada orbital, temos 3 orbitais para o nosso subnível P. O 0, à frente dele o 1 e atrás dele o menos 1. Depois que você pegar esse esquema, é meio que padronizado. Você vai ver que o 0 ele sempre vai estar no meio, e à sua frente números positivos e atrás números negativos. Então é muito simples de entender a localização de cada um. Não significa dizer que você é obrigado a fazer dessa forma, porém é organizado, é fácil de entender. Mas você também pode chegar e dizer que esse aqui é o 0, que esse aqui é o menos 1, que esse aqui é o 1.
Você pode dizer que esse é o -2, que esse é o -1. Só que é muito melhor, muito mais organizado e prático você fazer dessa forma para entender melhor. Então, partindo agora para o D, nós temos 10 elétrons no subnível D, no máximo. Então, nós temos 5 orbitais, -2, -1, 0, 1 e 2. E por fim, o nosso F, 14 elétrons, vão ter 7 orbitais, do -3 ao 3. Pronto, basicamente o nosso número quântico magnético é isso. E como funciona a entrada de elétrons nos orbitais? Os elétrons, eles sempre vão entrar no orbital de menor energia, ou seja, de menor número. No caso do S, como você pode ver, só pode entrar um elétron aqui, até porque só tem um orbital. Porém, no caso do P, quando você for colocar o seu elétron, você vai colocar aqui no -1, que é o menor número, certo? E o próximo? Bem, há uma regra que diz respeito a você sempre que vai colocar elétrons nos orbitais, de maneira a que fique a menor quantidade de energia possível, você sempre vai colocar um elétron em cada orbital, ou seja, até todos os orbitais ficarem com pelo menos um elétron. Então o próximo elétron, nosso segundo elétron, irá entrar aqui. E também com a mesma setinha de que o primeiro. Se o primeiro entrou com seta para cima, o segundo entrará com seta para cima. E aí o terceiro também entrará com seta para cima. E o quarto aí sim entrará de novo aqui no -1 com seta para baixo. Nos spins eu explicarei melhor toda essa questão. Porém, orbital é basicamente isso. Você sempre irá colocar os elétrons no orbital de menor energia, no 0, no -1, no -2 ou no -3, e aí vai distribuindo seus elétrons nos outros orbitais. E conforme você pode ver, é algo bem simples, porém, além do nosso número quântico magnético, temos outro ainda mais específico, que vai ser o nosso spin, que será explicado mais adiante. E finalmente chegamos ao nosso último número quântico, que é o nosso spin do elétron, que diz respeito à rotação do mesmo e que possui dois valores possíveis, ou mais um meio ou o menos um meio. Então, o que é esse spin do elétron? Dentro do nosso orbital temos dois elétrons no máximo. Esses dois elétrons, eles estarão girando em torno do seu eixo de maneiras diferentes, visto que se um deles está girando no sentido horário, o outro estará girando no sentido anti-horário, pois a energia é muito menor dessa forma. Veja bem, este elétron possui o polo norte para cima e o polo sul para baixo. Como os opostos se atraem, então a menor energia seria o segundo elétron ter o polo sul para cima, fazendo contato, afinidade com o polo norte do outro, e o polo norte dele para baixo, fazendo contato, afinidade com o polo sul do primeiro elétron. Então, se um está girando no sentido horário, o outro estará girando no sentido anti-horário, e é justamente por isso que o nosso spin será mais um ou menos um. Então, como saber se o nosso spin é mais um ou menos um? Bem, o valor do spin será dado no início da questão. Então, caso contrário, você irá apenas dizer nos seus números quânticos que o número quântico S é igual a mais ou menos um meio. Já que ele não deu, você não pode dizer com a certeza que é mais um meio, que é menos um meio. Então você apenas generaliza dizendo que o nosso spin é mais ou menos um meio. Caso não, ele dará na questão: o primeiro elétron a entrar é de spin negativo, ou seja, menos um meio. O primeiro elétron a entrar é de spin mais um meio. E isso obedece a algumas regrinhas que eu também irei dizer mais adiante. Partindo então para as regrinhas de orbital e spin, muito fácil, muito simples. Primeiramente, no estado fundamental, no estado em que o elemento é encontrado na natureza, sem os elétrons sofrerem algum processo de ativação, sem receberem energia para desempenharem comportamentos diferentes, temos a primeira regra, que é: sempre entrará um elétron em cada orbital, até que todos os orbitais tenham pelo menos um elétron.
E aí depois entrarão em seguida os segundos elétrons em cada orbital até que se preencha tudo. Por exemplo, temos aqui o nosso subnível P, possui 3 orbitais, -1, 0 e 1. Entrará 4 elétrons ali. Então o que acontece? O primeiro elétron vem no de menor energia, colocarei seta para cima, seta muito feia. Pronto, melhorou. E aí o segundo elétron ele entrará no outro orbital. E por sinal, os elétrons que entrarão dessa forma terão sempre o mesmo spin. Então se esse é seta para cima, eu tenho que colocar o outro seta para cima. Eu tenho que colocar o terceiro seta para cima também. E aí o nosso quarto, seta para baixo. Se formos colocar os outros dois, seta para baixo e seta para baixo. E essa é justamente a nossa segunda regra, que é a regra que diz respeito a, no mesmo orbital, os spins serão sempre opostos, então esse e esse spin são diferentes, enquanto um é mais ou menos 1, o outro é menos ou mais 1, e isso eu só posso achar se ele der na questão, como por exemplo, se ele disser que a setinha para baixo tem spin 1/2, então qual é o spin do nosso último elétron? Perceba, coloquei aqui 6 elétrons. Os primeiros a eu colocar foram as setas para cima. Então, se ele diz que as para baixo é 1/2, as para cima são -1/2. Então, o nosso último elétron, que é esse elétron aqui, ele possui o spin igual a 1/2, já que a seta para baixo foi a última a entrar. E caso aconteça isso aqui, fica mais fácil ainda. Como eu tenho essa regrinha de que eu preciso colocar elétrons sempre de orbital em orbital para depois eu sair preenchendo, eu sei que se esse elétron está sozinho e está com a seta para cima, eu sei que os primeiros a entrar são as setas para cima, portanto os últimos a entrar são as setas para baixo. Porque se acontecesse de eu dizer que o spin 1/2 era a seta para cima, então na verdade o spin do último elétron seria as setas para baixo. Então as setas para baixo seriam -1/2, já que eu disse que essa para cima era 1/2. Mas enfim, isso significa dizer que no estado fundamental você nunca terá um orbital vazio, a não ser que sejam poucos elétrons que tenham entrado. Se aqui tenham entrado apenas 2 elétrons, obviamente o terceiro orbital vai estar vazio. Só que tendo 3 elétrons para entrar, não sobrará nenhum orbital vazio, cada elétron entrará em um orbital. Tendo elétrons suficientes para estar em cada orbital, os orbitais sempre terão pelo menos um elétron neles. Porém, há as exceções que são os nossos elétrons excitados no estado excitado. No estado excitado da coisa, você pode encontrar situações como spins iguais no mesmo orbital, ou seja, 2 setas para cima e 2 setas para baixo. Na entrada de orbitais, spins opostos, porque como a regra fala, os spins têm que ser os mesmos, e aqui os spins estão opostos, para cima, para baixo, para cima, alternando, e um orbital vazio tendo 3 elétrons, sendo que poderia entrar cada um com o mesmo spin em cada orbital, porém entrou 2 de mesmo spin no orbital e 1 de spin contrário no primeiro. E Arley, pode acontecer esses 3 exemplos? Pode. Só que isso vai ser características de elementos que estarão excitados. A própria questão irá dizer que o elemento irá sofrer esse tipo de coisa. A própria questão irá dizer, o carbono está excitado, né? O carbono está com tal distribuição. A própria questão dará um norte para você entender que isso irá acontecer no desenvolvimento da sua questão, da sua quantização. Porém, caso contrário, você irá usar as regrinhas básicas. No mais, números quânticos é isso, porém podemos partir para exercícios, aprimorar nossos conhecimentos e tudo, e inclusive tentarei deixar algumas listas de exercícios para que vocês possam treinar, possam perceber. E qualquer dúvida, né, de alguma coisa mal explicada, se eu falei algo rápido demais, deixa aí nos comentários que eu tentarei explicar da melhor maneira possível, tentarei sanar dúvidas de questões, dúvidas do conteúdo. E é isso, muito obrigado pela sua presença aqui.